Gênesis capítulo 30, versículo 1, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos, a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Raquel era a mulher amada de Jacó. Era aquela por quem ele trabalhara 14 anos, ininterruptos, sol e chuva, e frio, no deserto, para poder se casar com ela. Mas ele, quando ele completa 7 anos de trabalho, e seu sogro lhe prometera Raquel, ao invés de Raquel, ele entrega a irmã mais velha, mais feia, não é a que ele amava, entrega Lia para ser a esposa dele. E no outro dia, percebendo enganado, ele procura o sogro, que ele diz: aqui não é assim não, primeiro casa a mais velha, e se você quiser casar com a mais nova, que é Raquel, você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos. E ele então se casa com Raquel, e são 14 anos. Mas um grande problema, uma grande confusão acontece, porque Jacó amava Raquel, ele não amava Lia. Só que ela era extremamente fecunda. Lia engravidava, Raquel não. E nessa guerra, Lia dá 4 filhos. A Jacó, e ela que era desprezada, ela passa então a humilhar sua irmã, porque não podia dar filhos. E isso constituiu uma grave confusão na família. Raquel, desesperada, até que um dia, não aguentando mais a dor, até porque a impossibilidade de uma mulher judia naqueles dias de gerar filhos, ela era tida como um opróbio, uma humilhação, uma desonra, uma vergonha, uma afronta. Chega um momento na sua vida e no seu relacionamento conjugal, em que estava latente, estava muito claro em seu coração que não dava mais para segurar aquilo. Ela então faz esse desabafo terrível, chama o marido, desesperada, ela disse: dá-me filhos, ou então eu morro. Eu quero trazer essa palavra, dá-me filhos ou eu morro, para ministrar a igreja, fazer uma aplicação à igreja. Porque esse deve ser o grito da igreja. Amém? Que se autoavalia, que conhece sua história como igreja que está estéril, a igreja que não produz filhos espirituais. Ouça isso: os membros de nossas igrejas, desde a década de 60 do século passado, desaprenderam a evangelizar. Ou melhor,
deixaram de obedecer o ide de Jesus, a ordem de Jesus: vão e façam discípulos. A resposta é simples para isso, para esse questionamento: quantos você levou a Jesus esse ano? Se depender de você, as pessoas vão para o céu ou elas vão para o inferno? Ou elas vão perecer eternamente? Vivemos dias em que as igrejas vivem de programas, são os mais diversos, lindos, maravilhosos. Saímos das reuniões como que andando em nuvens, luzes com colorido variado, arranjos musicais belíssimos, celestiais, dança, peças teatrais, coreografias maravilhosas, mexem com os nossos olhos e com nossas emoções e com o nosso esqueleto. Nada contra tudo isso. Tudo isso é bem-vindo e é bonito, é artístico e é para a glória de Deus, e dá muito trabalho para ensaiar, mas o resultado prático em filhos espirituais, em novos nascimentos, aonde está? Reunimos as mesmas pessoas, reunião de líderes, entra ano e sai ano, há pouco choro, repito, há pouco choro diante de Deus em dá-me filhos. Dá-me filhos ou eu morro. Ouça o que diz um pastor batista, escritor, Arnaldo Bernardo. A Raquel de Gênesis 30 não se contentou com uma série de coisas boas que a rodeavam. Ela queria parir, ela queria dar à luz filhos, filhos, e ela não aceitou a condição que lhe foi imposta. E a palavra nos diz, no mesmo capítulo, lá nos versículos 22 ao 24, diz assim: também lembrou-se Deus de Raquel. Diga: Deus é o Deus que se lembra. Então diga: Deus se lembra de mim. Mais forte. Diga: Deus não me esqueceu de mim. Deus lembrou de Raquel. Diz assim: Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus o opróbrio, a vergonha, a humilhação. E deu o nome ao menino de José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Ele me deu um, mas eu quero mais. Dão glória a Deus. Ele me deu um, mas eu quero mais. Aleluia. Há um Deus que nos prova, que se lembra, que ouve, que torna fecundo, que possibilita conceber e dar à luz filho e filhas. Creio que só com dores de parto, diz o pastor, isto é, querendo, com insistência, com desconforto e com lágrimas, é que a igreja dá à luz filhos espirituais. Os novos nascimentos não ocorrem com efeitos especiais de luzes e cores. O Salmo 126 diz que quem semeia com lágrima, com júbilo, ceifarão. O que eu quero te dizer? Olha para mim, por favor. Eu quero dizer que o programa de Deus não mudou, e que a maneira de Deus de salvar a humanidade é através da morte de Jesus na cruz do Calvário, é através da cruz de Cristo. E o meio, o instrumento para levar as pessoas a conhecerem a salvação em Cristo Jesus é através da sua vida e através da minha vida, é através da igreja. Senhor, manda trabalhador.
E às vezes eu estou só pedindo que Deus mande o trabalhador, mas eu não me disponho a ser o trabalhador para a seara. Eu quero te dizer que toda pessoa que nasceu espiritualmente neste mundo, pelo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é testemunha de Deus nessa terra, é ministro de Deus nessa terra, é soldado de Deus nessa terra, é sacerdote de Deus nessa terra, para levar as pessoas a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diáconos, estão atentos? As orações da igreja têm sido com olhos secos, enxutos. Só com olhos molhados de lágrimas é que os filhos espirituais vão nascer. Só quando, com lágrimas nos olhos, com sentimento em nossos corações, dissermos diante de Deus: Deus, por favor, salva meu filho. Deus, por favor, salva minha mãe. Deus, por favor, salva meu vizinho. Deus, por favor, salva Maria. Deus, salva o João. Deus, salva meu bairro. Deus, salva minha cidade. Mas quando houver lágrimas, desespero como Raquel. Se Raquel fosse acomodada, se Raquel fosse passiva, ela não teria os filhos. Se Raquel aceitasse: bem, eu não tenho filho, mas eu sou linda, eu tenho um corpo lindo, quem ele ama sou eu sou a desejada, eu sou a mais amada, eu sou a princesa. Não, ela diz: dá-me filhos, senão eu morro. Não tem sentido de viver se eu não puder ter filhos no meu peito, no meu colo, no meu ventre. O que Deus fez com Raquel, quer fazer com a igreja hoje. Você dá um glória a Deus? E o que impressiona em Raquel é o que dá, ao dar à luz ao filho, ela põe o nome de José, que significa, segundo o dicionário da Bíblia, John Davis, significa o nome de José: possa ele acrescentar. Isto é, quero outro, quero mais. Quero outro, quero mais. Esse deve ser o espírito da igreja, o espírito de Raquel. Eu quero mais. Eu quero o bairro, eu quero o Brasil. E Deus, que é generoso, deu mais a ela. Na verdade, através daquela mulher que se desesperou, Deus deu a Jacó 2 príncipes, a Israel 2 príncipes, ao mundo 2 príncipes. Deu gente de muito valor para o povo e nação de Israel e para a igreja espalhada pela face da terra. A igreja precisa gerar novas pessoas preciosas, comprometidas com Deus e com sua obra, menos preocupadas consigo mesmas e mais preocupadas com o reino. Lembre-se, eu e você somos a igreja. Quantas pessoas você está evangelizando? Qual é a eficácia do meu trabalho para Deus, se estou há anos engordando os mesmos discípulos, se não tiver choro de bebê nas nossas reuniões? Pense, líder, e responda. Será que você está alimentando o tempo todo as mesmas pessoas e elas não produzem? Qual alvo você estabeleceu? O que você tem ensinado que não permite que elas sejam desafiadas sejam desafiadas a alcançarem vidas para Deus, uma vez que milhares de pessoas estão por aí
se perdendo, indo para o inferno, para o fogo eterno do inferno? Ou a palavra mudou? Ou a época em que vivemos não pode falar sobre o inferno? Ou Deus mudou, a sua palavra mudou, e que quem morre sem Jesus está de boa, está bacana, não tem uma eternidade pela frente? Eu vou falar e vocês repetem comigo. Diga: quem morre sem Jesus morre eternamente, está separado eternamente de Jesus, do céu, e irá para o inferno. Então diga bem forte: quem morre sem Jesus vai para o inferno. É isso que diz a Bíblia? É isso que diz a Bíblia? E como as pessoas que nós amamos saberão disso? Para elas se livrarem da perdição eterna, se nós não fizermos o nosso papel. Que o grito da igreja hoje seja essa igreja. Estamos transmitindo pela internet, milhares de pessoas podem ouvir. Que o grito seja: dá-me filhos, senão eu morro. O nascimento de uma criança é precedido de meses de esforço, em que a mãe carrega seu peso, e pelo penoso trabalho de parto. O nascimento de um filho espiritual também é assim. Jesus orou por sua igreja, mas depois, para que ela nascesse, ele teve que entregar a sua vida na cruz do Calvário, morrer por ela. Também Paulo, o apóstolo Paulo, orava noite e dia, com máximo empenho pela igreja. Mas não só isso, ele sofreu o trabalho de parto em relação aos pecadores. E Sião só deu à luz filhos quando passou pelas dores de parto. E embora hoje muitos pregadores estejam aí proclamando: importa-vos nascer de novo, quantos deles poderiam dizer como o apóstolo Paulo: porque ainda que tivesse milhares de tutores e supervisores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Isto é, ele os gerou na fé. A pergunta é: quantos você tem gerado? Quanta dor, quanto trabalho, quanto empenho, quanta lágrima, quanto gemido em favor de uma vida para que ela não pereça eternamente. Costumamos dizer que para viver a vida cristã é preciso orar muito, mas a verdade é que para orar de fato é preciso viver a vida cristã. A palavra é: se permanecerdes em mim, pedireis o que quiseres. Isto é, pedir é orar, orareis. Então eu estou ciente de que orar pela salvação dos nossos entes queridos está incluído em pedir, claro. Mas orar não é só pedir. Certamente orar é nos colocar em posição de submissão ao Espírito Santo, para que Ele possa operar em nós e através de nós. A Bíblia diz claramente que Jacó amava Raquel mais do que a Lia. Contudo, Lia gozava mais da alegria de ser mulher, pois tinha filhos. Jacó havia trabalhado 14 anos por causa de Raquel, mas toda essa devoção não servia de consolo para Raquel. A sua palavra era: dá-me filhos, senão eu morro. É claro que Jacó deu muitas joias para ela, mas joias não resolviam o problema dela. Posso imaginar essa mulher com os olhos vermelhos de chorar, mais brilhantes do que os da própria Lia,
talvez com os cabelos desgrenhados, a voz rouca de pranto, procurando Jacó, frustrada por causa da esterilidade, sentindo-se humilhada e desprezada, desesperada, ela pede: dá-me filhos, senão eu morro. Esse apelo deve ser penetrado no coração de Jacó como uma espada. Aplicando isso ao plano espiritual, podemos dizer que não se tratava de uma oração de rotina. Era um apelo de uma pessoa dominada pela vergonha, pela dor, muito quebrantada por sua esterilidade. Se você é espiritualmente incapaz de gerar filhos, rogue fervorosamente ao Espírito Santo de Deus que derrame esse tipo de tristeza que estava no coração de Raquel, derrame no seu coração, até que você possa gerar filhos espirituais. Eu pergunto: você trabalha? Quantas pessoas da empresa onde você trabalha, que se relacionam com você, ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Você as ama? Você quer o bem delas? Na verdade, igreja, a grande necessidade nossa é de avivamento. Porque o avivamento, o Espírito Santo vai derramar fogo no nosso coração, paixão no nosso coração. Falar sobre alimento não enche o estômago de ninguém. Conversar a respeito de conhecimentos não deixa ninguém mais sábio. E falar sobre Deus também não significa possuir o poder do Espírito Santo. Devemos meditar bem no fato de que sempre que há um avivamento, é porque um setor da igreja se levantou em lágrimas, em súplica, pedindo a Deus que avivasse a sua obra. Foram as mulheres estéreis da Bíblia que geraram os homens mais nobres das Escrituras. Sara, que foi estéril até a idade de 90 anos, gerou Isaac. Raquel, em resposta ao seu clamor: dá-me filhos, gerou José, que foi o libertador da nação, gerou 2 filhos. A esposa de Manoá gerou Sansão, outro libertador. Ana, de alma abatida, gerou o mais importante sacerdote de Israel, Samuel, profeta de Deus. Ruth, que além de estéril, era viúva, encontrou a misericórdia diante do Senhor e gerou Obed, que gerou Jessé, que por sua vez foi o pai de Davi, cuja linguagem veio o Messias, Jesus Cristo. Isabel, que já era bastante idosa, gerou a João Batista, a respeito de quem Jesus afirmou que não havia profeta na terra maior do que ele. Se essas mulheres não tivessem sido humilhadas pelo fato de não terem filhos, que homens valorosos a nação de Israel e o mundo e a igreja do Senhor perderia. Ouça o que diz o escritor Leonardo Ravenhill em seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Assim como uma criança ao nascer salta para a vida de repente, assim também acontece com o avivamento. No século XVI, o escocês John Knox, repetindo o clamor de Raquel, orava: dá-me a Escócia, senão eu morro. Esse pedia o país inteiro. Knox morreu, mas enquanto existir a Escócia, ele estará vivo na lembrança daquele povo. O mesmo se deu com Zinzendorf, que acabrunhado e envergonhado pela falta de amor e pela esterilidade espiritual que caracterizava as igrejas dos moráveis, se quebrantou e deixou guiar-se pelo Espírito Santo, até que de repente o avivamento veio
E no dia 13 de agosto de 1727, numa quarta-feira, às 11 horas da manhã, e assim teve início o despertamento dos morávios, que deu origem a um grupo de oração que durou 100 anos. 100 anos ininterrupto de oração, através da vida de um homem, através da vida de uma pessoa. Às vezes nós ficamos esperando os outros darem os passos. Às vezes ficamos querendo que os outros se reúnam. A obra de Deus sempre começou com poucos. Quando Deus derramou do seu Espírito, cumprindo a promessa, 120 estavam reunidos. E permaneceram reunidos, clamando até que a promessa se cumprisse. Não era toda a nação de Israel, eram apenas 120. E dali veio a graça, a unção, o poder e a autoridade que espalhou-se pelo mundo todo, e nós somos fruto disso. Ouça ainda o que diz o autor do livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. A igreja de nossos dias devia estar mais empenhada em evangelismo que gere filhos, mas na realidade está mais envolvida em programas estéreis. É verdade que as técnicas de parto se modificaram bastante com o avanço da ciência, mas como já dissemos, e vamos repetir, a ciência, esse Deus dos médicos, não pode reduzir o tempo de gestação. Irmãos, nós estamos perdendo a batalha, é no fator tempo. O pregador e a igreja estão ocupados demais para orar. Estão mais atarefados do que Deus gostaria que estivessem. Se dermos nosso tempo para Deus, Ele nos confiará vidas eternas. Se resolvermos conhecer a nossa impotência espiritual, Ele fará sobressair o nosso direito como o sol ao meio-dia. Para concluir, eu conto para vocês uma história que aconteceu em 1980, na Romênia, narrada pelo escritor e avivalista Semi Tipt. Ele diz que os cristãos da Romênia estavam sendo severamente perseguidos. Alguns cristãos haviam perdido seus empregos por causa de sua fé. Outros apanharam. Outros foram presos. Muitos observadores criam que a Romênia havia sofrido a pior perseguição de cristãos de toda a Europa Oriental. Porém, o mover do Espírito Santo na Romênia parecia ser interrompível, não parava. E ele diz, veja o relato dele: eu nunca vou esquecer de ter pregado naqueles dias na grande igreja Batista Emanuel, em Oradea. Muitos vieram a Cristo, e no final do culto da noite, um líder chegou-se a mim e disse: irmão Semi, o senhor operou nessa noite? Isso é, Deus operou nessa noite? Eu fiquei confuso com a pergunta e respondi: você não viu que a igreja estava cheia e cercada de pessoas com corações famintos? Você não viu quantas pessoas renderam a mensagem? Por que você está me perguntando isso? E aí o cavalheiro, o irmão, respondeu, sorriu e disse: não, é que eu não estava no templo enquanto o senhor pregava. Eu estava em outra sala com 100 homens orando. Durante todo o culto, 100 homens estavam orando para que Deus quebrantasse os corações. E ele disse mais: e havia uma outra sala com 100 mulheres, e elas estavam orando enquanto você pregava. Aí ele diz assim: eu fiquei de boca aberta. Até aquele momento eu nunca havia pregado em nenhum lugar onde 100 homens e 100 mulheres estivessem orando enquanto eu pregava. Não me admira de tantas pessoas terem se rendido.
a Jesus. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Isso é, o diabo cega o entendimento das pessoas. Cegava o meu, cegava o seu. Até que alguém começou a orar por nós, até que alguém começou a interceder por nós, até que alguém começou a nos confrontar com a palavra, até que alguém começou a gemer espiritualmente, até que alguém começou a gestar-nos espiritualmente, a gerar-nos espiritualmente, até que alguém se engravidou espiritualmente de nós e começou a clamar: dá-me filho, dá-me essa filha, dá-me esse filho, senão eu morro. Deus, Deus, dá-me! Isso começou a consumir o nosso tempo, isso começou a consumir nossas energias. Ninguém veio a Jesus instantaneamente. Ainda aquele que sozinho no quarto aceitou Jesus como seu Salvador, saiba que alguém em algum momento da sua história estava já há tempos gemendo, chorando, jejuando, orando, clamando pela sua vida, para que o engano do inimigo saísse dos teus olhos e você então pudesse ter revelação e pudesse então abrir a sua boca e proclamar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu pergunto à igreja, olha do seu lado, à sua direita e à sua esquerda, quantas pessoas você trouxe? Quantos amigos, convidados estão no culto? Quantas pessoas você trouxe? Aquelas que você está gemendo, chorando, jejuando, clamando por elas. Então pare de dizer que ama as pessoas se você não se importa com elas espiritualmente. Pare de dizer. Nossos programas, pastores, você pode tocar as notas mais bonitas, e deve fazer com maestria, com perfeição. Aliás, louvado seja Deus, pastor Tiago tem conduzido com graça, e Deus na sua graça e misericórdia tem me dado a graça de ter em todos os tempos sempre os melhores cantores, os melhores músicos. Tem uns que saem, que partem, que fazem para não sei o que, daqui a pouco desmonta, e daqui a pouco Deus monta tudo de novo, e a turma começa a fazer tudo com muita graça. Mas eu digo, tudo isso é lindo, mas a sua prioridade número 1 é gerar filhos para Deus. Essa palavra é para você, teatro, é para vocês da dança, é para você, diácono, é para você, líder de 12, é para você, líder de célula. Essa palavra é para todos os ministérios, para os líderes de ministério infantil. O melhor tempo de ensinar as crianças, as pessoas, é quando elas são crianças, ensiná-las nos caminhos que devem andar. Nós podemos fazer tudo lindo, essa igreja está linda. E você sabe por que ela é grande assim? Porque Deus nos desafiou a enchê-la de vidas. E eu te digo em nome de Jesus, há uma responsabilidade sobre os seus ombros, e você vai dar conta dela diante de Deus. Você vai dar conta diante de Deus. Eu vou dar, nós vamos, porque a nossa maior missão, fique em pé por favor, é levar milhares e milhares de vidas ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Quero orar com aqueles que querem começar a partir de hoje esse clamor: dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu morro. Eu quero gerar filhos espirituais. Se é contigo, levanta a mão aí onde você está. Eu quero gerar filhos espirituais. Diga: eu quero gerar filhos espirituais.
Eu quero saquear o inferno e povoar o céu. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba fogo. Receba paixão. Receba unção. Receba amor. Receba a unção de intercessor. Receba graça de Deus na sua vida. E seja muito frutífero para a glória de Deus Pai e para a alegria sua. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.